Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal de palestras do Centro Espírita Fraternidade. Meu nome é Jefferson e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro, Estrela de Luz. Esse livro ele foi indicado aqui pelo seu José Vicente. Já faz um tempinho, que eu participava do grupo de estudo aqui nas terças-feiras. Ele indicou, eu coloquei na minha lista lá. Foi em 2019, demorou um pouquinho, eu li ele faz uns 3 meses, mas está lido, deu certinho. E eu quero passar para vocês um pouquinho do que eu absorvi desse livro, da história dele. Então vamos lá, quando eu começo a leitura do livro, eu gosto de sempre entender quem são os autores. No caso de um livro psicografado, ou de autor espiritual, a gente tem 2 autores, tem o autor encarnado e a gente tem o autor desencarnado também. Então, o primeiro autor aqui, que foi, no caso, o médium, é Isoldino Rezende. Ele foi presidente do Centro Espírita lá em Minas Gerais, na cidade de Santa Maria. Ele foi autor de vários livros, teve bastante tempo dedicado ali, e, assim, várias obras, que publicou também. E alguns espíritos que conversou com ele foram, no caso, Ernesto Macedônio, que é conhecido aí, o Ismael, que é o espírito que a gente vai conversar aqui, e Jerônimo Mendonça também. E o Isoldino, ele tinha uma particularidade, ele não era alfabetizado. E a gente sabe que quando um médium, o espírito, vem se comunicar através de um médium, ele precisa que o médium tenha a capacidade para conseguir utilizar o recurso. O médium serve como uma máquina para ele. Se a pessoa não consegue escrever, ele tem mais dificuldade para utilizar aquela máquina, aquela pessoa, para a escrita. Então, no caso do Isoldino aqui, ele era um médico não psicógrafo, não fazia como Chico Xavier, como Divaldo, que a gente conhece. Ele era psicofônico. O aparelho que ele conseguia ceder para ser utilizado era a voz. Então, os livros eram narrados, o espírito vinha com ele, falava através dele, e alguém ia lá e anotava ou gravava para produzir as obras. E o espírito que a gente vai trabalhar hoje, vai discutir um pouquinho hoje, é o Ismael. Quem é Ismael? Ele viveu no tempo do Cristo também, entre várias outras encarnações. Atualmente ele é conhecido em várias outras obras que a gente vê como o guardião do Brasil. E ele é um mensageiro aí, que traz para a gente da espiritualidade. Tá, então vamos entrar um pouquinho na história. A nossa história ela começa em uma festa de casamento. E naquela época, as festas, assim, hoje ainda tem um pouco, em alguns lugares aí, mas naquela época as festas demoravam vários dias. A festa estava rolando, já estava no 3º dia de festa, basicamente ali no meio da festa. Ismael estava lá, ele foi com um amigo dele, um amigo chamado Simeão, e de repente chega uma turma ali, uma caravana com 5 jovens e uma mulher também jovem. Eles chegam lá e um dos jovens olha para ele de uma forma assim como se conhecesse ele, aquele olhar penetrante, sabe, que está olhando por dentro ali. Sempre que ele encontrava ele na festa dele, ficava sentia até um frio ali, um arrepio, quem é essa pessoa, que tá aqui junto, ele ficava até meio incomodado. No caso ali, nessa festa, ele teve um momento que ele conseguiu conversar. O pessoal conversava, esse aqui é o filho de Maria e José, era Jesus, no caso, que estava ali na festa, encontrando ele, e aquele olhar, olhava para ele como se olhava por dentro, um olhar que ele deixava todo arrepiado. Então, isso só para dar uma introdução, mas vamos entender só o contexto, onde que a gente está aqui para começar essa história. A gente está na preparação ali de toda a obra de Jesus, Então, começa ali, a gente está há 2.000 anos, há pouco mais de 2.000 anos lá. O que a gente vai tratar aqui? A gente vai tratar, então, dessa parte de transição planetária, a gente já detalha um pouquinho mais isso. Parte do sistema de capela, de migração entre planetas. A gente tem uma obra bem interessante, do Edgar Argon, que é Os Exilados de Capela, que a gente vai comentar um pouquinho, mas essa obra é bem legal para dar muito mais detalhes sobre essa transição planetária. E a gente fala de colônias espirituais, A gente viu recentemente a palestra do Jarbas, Tá, alguns vídeos atrás aí no YouTube, e há 2 semanas mais ou menos atrás que a gente estava aqui, a gente viu, então é esse mesmo contexto dessa parte toda aí de colônias,
Então, é migração de espíritos entre planetas. Tá. Nossa, a gente estava lá naquela festa. Nessa mesma festa é onde a gente estava na cidade de Caná, ou Canaã, dependendo da tradução que a gente vê a Bíblia aí. E é aquela, para quem não conhece, né? É aquela festa de casamento que estava lá, foi passando o tempo, de repente acaba o vinho. E naquela época era uma coisa muito ruim, né? Ficava muito mal falado a família de quem tinha um acidente desse tipo, né? Que as pessoas iam lá para beber, para comer, para se embriagar bastante ali na festa. E nesse caso, né, a família que estava celebrando ali, eles eram próximos de Maria, a mãe de Jesus. E durante a festa lá, quando acontece isso, a mãe da noiva, né, vai lá e fala com Maria, comenta que fala: olha, o que aconteceu, né? Não sei o que fazer agora, tá complicado. E ela vai lá e fala: tá, eu vou tentar te ajudar a resolver. Vai lá e fala com Jesus, fala: filho, você consegue me ajudar aqui? Então estamos com esse problema. E ele fala, né? Mas ainda não chegou a minha hora. E ela fala: mas por favor, né? Eles vão ficar muito mal falados, vai ser uma vergonha muito grande. E ele vai lá, né? Ele fala: tá bom, enche os barris de água, tampa, espera um pouquinho lá e de repente se torna um vinho, né? E tanto que os convidados da festa até colocam, né, que é muito diferente, que geralmente a pessoa serve um vinho bom no começo da festa, conforme a pessoa vai se embriagando, eles começam a servir vinhos piores. E nesse caso aqui, foi servido um vinho lá que acabou, e o vinho que foi transformado foi um vinho muito superior ali, né? Então todos começaram a falar sobre isso, né? A espalhar essa mensagem. E Jesus, ele se encontra com Simeão nesse meio, né? Com Simeão e com Ismael, que é o nosso autor aqui, que presenciou isso, ele estava lá. E quando ele vê isso, ele fica curioso, né? No meio da festa também, ele conversa com Jesus, e Jesus, né, fala para ele: Ismael, você assumiu um compromisso comigo e está na hora da gente começar. E ele fala: como que eu assumi compromisso? Eu nem te conheço. E ele fala: você assumiu um compromisso comigo de outras vidas, é um compromisso em outro plano. E ele explica, né? A gente vai começar um trabalho aqui e eu te chamo para ajudar, para me ajudar. Então, nesse ponto, né, eles conversam ali e ele explica tanto para Ismael, ele fala: você pode trazer seu amigo Simeão também, e eu preciso que vocês comecem a andar na minha frente. Eu vou te dizer o que fazer, quero que você vá para outras cidades e vão anunciar, vão avisar para todo mundo que eu estou chegando. Recolham lá as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que têm algum problema, avisa que eu vim para curar. E pode falar tudo que você viu aqui, pode espalhar essa notícia, que isso vai ajudar a atrair mais gente. Tá. E então ele foi chamado ali, né, a passar pelas cidades todas ali, e Jesus ainda fala para ele, né, e eu vou dar um jeito de entrar em contato com você. Então eles saem da festa e Ismael vai para a casa dele, né? Chegando na casa dele, ele percebe que a esposa dele, que era paralítica, está curada. E através dos sonhos, Jesus fala com ele: pode ficar tranquilo, que seu problema, o problema da sua esposa, foi resolvido. Você não vai ter mais nenhum empecilho. Você pode ir seguir a sua missão sem problema nenhum. Então ela foi curada e ele está livre para começar. Ele passa por várias das cidades anunciando que Jesus vai chegar, já preparando as pessoas. Em alguns momentos eles encontram com os apóstolos, e Jesus, através do sonho, ainda fala para eles, né, vocês podem também começar a fazer as curas, que antes era só os apóstolos, né? Eles, no fim, são uma forma de apóstolos também, apesar de não estarem lá entre os 12 que foram listados, são apóstolos também que trabalharam junto na missão de Jesus. Só que foi passando o tempo, né? A gente sabe que foi chegando, Roma foi apertando o círculo lá e chegou até o ponto que Jesus foi crucificado. Nesse ponto, eles estavam lá, durante a crucificação, Ismael e Simeão estavam lá também na praça, né? Eles estavam numa praça, todo mundo para gritar, né? Quem vai querer que Pilatos vem, né? E fala: quem que eu vou soltar, né? Vai ter Barrabás, vai ter Jesus. E nesse meio, ele detalha, né, que nesse momento, quando eles estavam lá naquela praça, muita gente tinha a favor de Jesus também,
Só que os saduceus e os fariseus, junto com os romanos, né, eles estavam controlando muito aquele acesso. Estavam tirando quem era a favor de Jesus da praça, de algumas vezes forçando, matando as pessoas, e em outros momentos só não deixando entrar mesmo. Eles viam quem era, eles reconheciam as pessoas, né? Falavam, não, vamos entrar só quem não é a favor aqui para dar a resposta que a gente quer. E nisso acaba que Ismael e o amigo dele, eles morrem. Eles são pegam um facão, né? Vem e entra dentro deles e de repente eles percebem que eles veem o corpo caído. Eles estavam tão envolvidos ali que assim não teve muita mudança ali para ele. Eles continuaram onde estavam, viram o seu corpo caindo, mas seu espírito ainda continuou lá. E eles olhando lá para Jesus crucificado, naquele momento que estava tudo acontecendo, e eles conseguiram ver vários outros espíritos. Inclusive, nesses sonhos que eles tiveram antes, né, na comunicação com Jesus, eles viram também espíritos, eles chamam de anciões no livro. Ele viu vários espíritos anciões que estavam lá junto, que estavam ajudando Jesus. E a gente vê, né? Nós já temos o espírito que está com a gente, né? Pelo menos um a gente tem, que é o nosso espírito protetor. Imagina Jesus, quando estava aqui, quantos espíritos não vieram para ajudar ele, né? Mas tá, nesse momento aí, então, Jesus estava para ser morto, eles foram mortos antes, conseguiram continuar lá, vendo tudo que estava acontecendo, e Jesus estava para ser morto. Tem um soldado que ficou bem conhecido em várias histórias aí, soldado Longinos, que é o soldado que vem e desfere o golpe fatal em Jesus. Ele veio, esse soldado, ele tinha um dos olhos, ele era cego de um dos olhos, e no que ele enfiou a lança no coração de Jesus para dar o golpe final, o sangue de Jesus que caiu no olho dele, na hora, curou o olho dele, a cegueira passou, que era uma cegueira desde a nascença que ele tinha, e ele passou a enxergar. E ele percebeu, ele se arrepende na hora, ele fala, nossa, tinha alguma coisa aí. Como que isso aconteceu comigo, né? Esse cara provavelmente era realmente o que eles estão falando. Né? E na hora que Jesus desencarna, né, que ele acaba, de repente, pelo menos do mundo espiritual, que ele fala aqui, da visão do mundo espiritual, tudo escurece ali em Jerusalém, e vem um raio que cai na terra ali naquele momento, e esses espíritos anciãos que estavam lá, que acompanhou ele em alguns sonhos também, fala para ele, Jesus acaba de sair e foi fazer uma viagem pelo universo, mas ele já estará de volta. Ali também, naquele momento, né? O que acontece? Um dos apóstolos dele, que foi o que entregou ele, que era Judas, ele acaba de se matar. E eles percebem ali ao mesmo tempo, né, do plano espiritual, ele consegue ver uma movimentação ali próxima, e um dos espíritos lá fala, ó, Judas se matou, ele tirou a própria vida. E então ele foi, né, ele estava indo para um lugar de muito arrependimento e foi para a zona umbralina ali. E só que nesse momento aí eles colocam, né, que como o que Judas fez, né? A visão que a gente tem, né, que é muito colocada aí, Judas é o traidor e tudo mais. Só que no ponto que eles colocam lá, o Judas ele estava esperando uma coisa diferente. Ele foi lá para vender, né, realmente a Jesus por 30 moedas lá, porque ele esperava que naquele momento os romanos iam chegar para pegar ele e ele ia se revelar, falar, não, olha quem eu realmente sou, e ia matar todo mundo, como era uma profecia que eles tinham, que o Messias chegaria para destruir, para acabar com os romanos. Ele não entendeu, né, que a missão mesmo de Jesus, no caso, não era acabar dessa forma, né, não era de fora para dentro, era colocando uma semente no coração de todos, de dentro para fora, e tirando essa maldade do mundo. E então, Judas que está lá, Jesus, de repente eles veem um outro clarão que cai e entra na terra. E ele pergunta, né, o que é isso? Né? Por que veio? É um clarão muito parecido com aquele outro. E os espíritos explicam. Jesus veio para salvar Judas. E nisso ele foi, entrou, como se fosse entrar dentro da terra, né, que caiu um raio ali naquele momento. E ele fica conversando, né, assim, o que mostra ali, ele está sempre perguntando para os espíritos, que eles acabaram de morrer e está vendo lá uma coisa que está muito diferente. O que aconteceu aqui? O que é isso? O que é aquilo? Esses espíritos, eles começam a explicar. Jesus, por onde ele passa, ele tenta pegar o maior número possível de almas e trazer, plantar uma semente boa, né? Trazer para o lado dele.
Então, Jesus acaba de ir para as zonas umbralinas, né, para onde Judas está, com a missão de salvar ele, mas nisso ele vai voltar em mais ou menos uns 2 dias, porque ele vai tentar trazer o maior número de espíritos junto com ele. E realmente, ele volta um tempo depois com Judas nos braços e entrega para eles e fala: podem levar Judas para a colônia Casa do Pai, uma colônia espiritual que foi criada por Jesus, lá naquela época, né, há 2000 anos, já para abrigar os espíritos que ajudariam ele, que seriam os que apoiariam a causa dele. Então, ele trouxe ele, e Judas até fala: perdão, né, eu me arrependo por isso. Ele falou: não há o que perdoar, eu não me arrependo, eu não me senti ofendido. Você fez o que devia ser feito, e pode ficar tranquilo que você vai ter chances de vir e ajustar o seu erro. Né? Então, lá eles foram levados para a colônia, né? Essa colônia, Casa do Pai. E nessa colônia, Jesus ainda falou: e pode levar também Ismael e Simeão, que eles estão aqui, eles merecem ir para lá também, eles apoiaram a minha missão aqui na Terra. Então, foram para uma colônia espiritual. Essa colônia, que é uma colônia que foi construída por Jesus. Nessa colônia, os espíritos que recebem ele lá, explicam como que funciona lá. Eles vão ter uma casa, que eles vão, no momento, morar os dois juntos ali, e falam para eles: agora, depois de tudo que vocês passaram, repousem, porque a gente vai começar os trabalhos aqui. Vocês vieram aqui para trabalhar, vocês vão ajudar a construir, a melhorar essa colônia aqui. No que eles vão lá, vão para o quarto, vão dormir, pegam no sono, eles percebem que eles estão tendo uma viagem, passando por várias coisas diferentes, várias estrelas. Eles veem umas coisas lá que eles não conheciam muito bem. Estavam passando por galáxias diferentes para chegar em um lugar diferente, um outro lugar. E eis que eles chegam no planeta, que é o título da nossa palestra aqui, no planeta Estrela de Luz. A forma que ele explica ali, é um planeta que, quando eles vão até lá, né, eles não entram no planeta, eles param em um lugar ali bem próximo, que eles conseguem ver aquela grandeza do planeta. Era um planeta azul, similar à Terra. E eles colocam assim: a gente está, né, no sistema de capela, tem espíritos que chegam lá, que começam a instruir eles, né? Falam: vocês podem ficar aqui, seu espírito é um espírito muito grosseiro, que vocês vêm do planeta Terra, que é um planeta muito diferente daqui. Vocês tiveram um mérito muito grande para chegar até aqui, dado ao trabalho que vocês fizeram junto com Jesus. Então, eles vão parar em uma espécie de um laboratório, que é o lugar que eles vão poder aprender mais sobre aquele planeta. E Capela, né, aí eu até comentei, tem essa obra do Edgar Armond, Os Exilados de Capela. Até, inclusive, eu lembro de uma palestra do Wagner, aqui mesmo, que já há alguns anos atrás, que ele falou bastante sobre isso. Resumindo, né, bem simplesmente, o que é, né, essa obra? Capela, uma outra galáxia que existe aí, né, nas infinitas galáxias que a gente tem, passou por uma situação similar ao que está acontecendo com a Terra. Os habitantes de lá foram evoluindo. Era antes um planeta de provas e expiações, foi evoluindo, foi passando para outros patamares. E as pessoas que estavam lá começaram a ser filtradas. Muitos ainda eram muito, assim, tinham sentimentos muito inferiores, não estavam mais compatíveis com a vibração daquele mundo. Então, eles foram exilados dali. Só ficou lá o pessoal que era bom, né? Os que eram realmente puros, ou que estavam melhores que os outros. E todo esse povão aí, provavelmente somos nós, que foram todos deportados para outros planetas, como a Terra. Então, isso é uma das formas que explica muita evolução que a gente teve na Terra, por exemplo, com as pirâmides do Egito, muita coisa que foi construída lá atrás, que às vezes a tecnologia e conhecimentos que a gente tem hoje em dia são difíceis de explicar. Como que isso aí foi feito se hoje, com tanta coisa que a gente conhece, não seria capaz? Não só as pirâmides, mas a muralha da China, muitas coisas que tiveram aqui já do passado. Então, foram muitos espíritos que foram exilados de lá, e é mais ou menos dessa forma, né, que funciona, que eles colocam, né, funcionam as transições planetárias. No planeta lá só vai ficar quem realmente merece, e os outros vão para outro lugar. Hoje em dia a gente vê falar bastante da Terra também. A Terra, que até então é um planeta de provas e expiações, está em um processo de transição, que também não é um processo automático, né? Demora anos e anos.
Com esse tempo, vai ficando alguns espíritos aqui e outros vão ficar para outros planetas. Eu já vi alguns artigos que falam que o planeta Quiron é um planeta que está sendo preparado pela gente, mas não tenho nada assim, não tenho certeza dessa parte aí, para onde vamos, se vamos para algum outro lugar. Tá, então, isso só para dar uma breve explicação aí lá de Capela, que é esse conjunto é uma galáxia ali, né, Capela. A gente vê, é uma constelação, também é conhecida como uma constelação do Cocheiro. E esse planeta que eles chegam, planeta Estrela de Luz, grande, planeta azul também, e ele comenta que, comparando com a Terra, precisaria de 10 sóis para iluminar, dado o tamanho desse planeta, né? Ele percebe que é bem maior do planeta nosso aqui. Isso lá no ano 1, né? A gente vê 2000 anos atrás. Naquele tempo já era assim. Então, nós aqui, né, a Terra é uma colônia de espíritos que vieram de lá, muito evoluídos. Então, e por que isso acontece, né? Também aí, só finalizando esse contexto. Os espíritos que, às vezes, já não eram considerados tão puros para continuar lá, no caso do sistema de Capela, mas aqui na Terra, eles chegariam, o povo que aqui habitava antes era bem mais primitivo. Então, quem chegasse já ia trazer muito mais conhecimento. E nisso ia ser mérito para quem veio, que veio expulso de outro lugar. Eles iam ajudar quem já está aqui a crescer, a melhorar. E é mais ou menos dessa forma que funciona, né? O ensinamento e a evolução dos planetas, né? E uma coisa também, Estrela de Luz, ali, né? Ele está naquele laboratório conversando, ele e o seu amigo Ismael, né? Eles estão conversando com outros espíritos que ali estão. Então ele explica que você não pode ir no planeta, porque o seu corpo não é suportado ali ainda, mesmo o seu perispírito, né? Porque o corpo dele já foi bem antes, né? Lá quando ele foi desencarnado, o que foi para lá foi só o perispírito dele, o espírito no caso, né? E mesmo assim é muito grosseiro dado aquele planeta ali. E o planeta Estrela de Luz, ele está, se fosse comparar para a gente, né, 2000 anos atrás, era no ano 18.200 lá do Estrela de Luz. Então eles estavam bem avançados, né? Provavelmente continuam, né? Continuou passando o tempo. E nessa conversa que eles estão tendo lá, eles perguntam, né? Tá, e por que a gente foi trazido aqui, né? A gente tem familiares aqui, não consigo me lembrar de nada, né? Eles colocam. E a pessoa fala, é isso mesmo, né? Vamos trazer aqui pessoas que viveram com vocês, que pelo mérito que vocês tiveram, vocês vão poder relembrar disso aqui e reafirmar o seu compromisso com a missão do Cristo. E ele falou, né? Vocês dois tiveram famílias aqui, tanto esposa quanto filhos, e assim que eles adormecerem lá, eles vão vir em sonho, em sonho, né? Isso vai vir só o espírito, para poder conversar, para poder se comunicar com vocês aqui. E passa um tempinho, realmente chega ali duas mulheres, né, com algumas crianças junto, e vai para cada um deles, né, e eles começam a conversar, e ele até fala, mas eu não me lembro de nada, né? Ele começa estando próximo ali, meio que forçar, e de repente começa a clarear a mente dele. Ele fala, você não me é estranha, realmente, eu estou lembrando de cenas assim. Ele começa a descrever algumas cenas desse planeta, né, de como que era. E ele era bem harmônico, né, ali com eles. Ele começa a falar que era um equilíbrio desse planeta, né, que ele vai lembrando de coisas da vivência dele lá. Que ele, assim, no planeta a natureza era muito valorizada, tinha uma espécie assim de uma música que ficava tocando ali, como se fosse uma música para meditação, para colocar todo mundo numa sintonia. Isso das lembranças dele de um tempo quando ele viveu ali. Ele não se lembra de o que aconteceu exatamente para ele ser deportado para a Terra, mas aí a esposa dele explica, né, que infelizmente teve coisas que ele fez que precisaram ser de um reparo, né, na vida dele. E por isso ele foi mandado para esse outro planeta que foi a Terra. Mas para ele ficar tranquilo, que tanto a esposa quanto os filhos, provavelmente eles conseguiriam ir lá para a Terra para ajudar ele, já que ele estava com a missão do Cristo. Ela fala que já teve ali Estrela de Luz, isso também. Jesus também é governador daquele planeta, e ele já passou aqui há muito tempo atrás e ajudou todos a evoluir. Eles já estão muito mais evoluídos.
E ela vai fazer o sacrifício para poder ir lá e ficar junto com ele para ajudar a missão dele lá na Terra, né? A conseguir evoluir a Terra também. E nisso, né, ele começa a ter mais lembranças ali junto com eles, começa a lembrar isso, então, daquela época, 2000 anos atrás, né? Que em momentos que ele estava lá com os filhos, passeando em bosques, em lugares assim, e eles veem que, assim, no lugar que eles estavam, de repente vinha alguns, como se fossem veículos automáticos ali que paravam, eles entravam, ele falava que não tinha ninguém e de repente levava eles para onde eles queriam. Eles conseguiam se comunicar e tinha até momentos de oração ali, por uma tela, como se fosse algo como, eu imagino, uma televisão ali que eles tinham. E aparecia alguém que eles relatam que era Gabriel, o mesmo Gabriel que anunciou Jesus na Terra, ele também trabalhou lá. E também, inclusive, no momento lá, né, que Jesus foi para a Terra, ele era o responsável por manter tudo em ordem lá em Estrela de Luz. E ficou junto ali, né? E ele fala também, né? E outra coisa, né? Os animais. Como que funcionam os animais nesse mundo? Quando começa a falar, né? A mulher fala, ó, agora já está dando o horário, que ela vai começar... Eles vão acordar ali, né? Está finalizando o tempo. Mas eles poderiam continuar ali, que os outros espíritos iriam ajudar eles, né, a esclarecer quaisquer outras dúvidas. Então, os familiares saem, né? Eles ficam lá. E nisso, os espíritos ajudam eles a refrescar até um pouco mais a mente de quando eles estavam lá, né, quando eles viviam em Estrela de Luz. Eles colocam, né, que ali, por ser um planeta já bem mais evoluído, os animais também eram evoluídos. Não se comiam mais carne de animais, mesmo os animais entre si, eles viviam de uma forma diferente, já começaram a desenvolver pensamento. A liderança entre os animais, que a gente vê mais primitiva, a liderança se dá pela força, que a gente tem a noção aqui. Lá não, a liderança era pela inteligência, mesmo em seres como animais ou outros seres do planeta. Era muito mais valorizado, né? Vai tirando mais. A parte de alimentação e de sono também, que aqui a gente tem uma necessidade do nosso corpo físico na Terra. Lá era bem diferente, eles precisavam menos disso, eles conseguiam usar mais tempo do seu tempo em atividades úteis mesmo, atividades do dia a dia. Tinham, com certeza, né, uma vida mais longa, o tempo passava diferente lá nesse planeta. Tá, bom, isso dentro dos animais, legal. Então, todos os espíritos, eles colocam também, né, hoje, aqui na Terra, né, a gente tem uma distância muito grande entre nós, os seres que estão aqui encarnados, e os seres que a gente vê como os anjos, estão muito distantes de nós, muito acima. E essa é a mesma distância que tem, tanto aqui, né, quanto em Estrela de Luz, dos seres que estão lá com os animais. Apesar dos animais estarem mais evoluídos, mas os animais veem os outros seres com uma distância parecida. Não que somos anjos, ou as pessoas são anjos para eles, mas a distância para eles chegarem até lá é uma distância que é a mesma distância de nós até chegar a uma angelitude. Vai muito tempo, bilhões e bilhões de anos. E, assim, numa parte do livro, eles começam a colocar essa evolução dos seres, que coloca que tudo é criado como o princípio da vida, né? E os seres vão passando por mineral, por várias coisas, até chegar a virar alguma bactéria. O espírito, ele vai passando por várias experiências diferentes, até ter a possibilidade de virar um espírito de um animal, e depois de animal, eles, em muitas encarnações passando, eles conseguem chegar a ter uma encarnação primitiva como um corpo do estilo humano. E é a partir dali que eles vão continuando até chegar como nós, né? Ao humano, e de nós para chegar em seres muito mais evoluídos. Tá, então, legal, eles entendem, né, muito bem e até se motivam a trabalhar mais para conseguir um dia poder voltar ali, ter um mérito de voltar para um lugar daquele, né? Eles voltam para a Terra e os espíritos até falam, né? Agora o seu trabalho, né, o trabalho de vocês é nas colônias. Vocês vão ajudar a gente a criar mais colônias espirituais aqui. Muitas pessoas vão trabalhar na obra de Jesus, muitos vão ser massacrados, vão morrer, e eles precisam de abrigos.
Então, e a primeira colônia, que foi a colônia criada por Jesus, é a colônia Casa do Pai. A partir dali, essa colônia que ficava, pelo menos na época, ficava ali em cima de Jerusalém, até eles colocam o nome, né? Que essa colônia seria a colônia Nova Jerusalém, que é uma cidade que eles tinham muito, um mito que era conversado lá, né? Pelo povo daquela época. E Ismael vai, né? Fala, legal, eu vou entrar de cabeça aqui, e começa, ele vai trabalhando bastante, ajudando a construir, a resgatar muitos dos que eram mortos em nome de Jesus ou em atividades similares assim, na obra de Jesus. Tanto que teve os cristãos, os primeiros cristãos que eram massacrados, que eles colocavam os leões para comer, eram todos espíritos que eram resgatados e iam para essas colônias. Eles construíram também uma segunda colônia ali, a colônia Casa de Misericórdia, que tinha o mesmo intuito, né? Só que ia espalhando mais, né? Porque as colônias elas estão mais próximas a um lugar, então foi aumentando, né? Foi expandindo. E Ismael ele reencarnou algumas vezes na Terra, até que tem um momento que ele chega e fala: mas e aquela história que a minha esposa ia reencarnar comigo, né? Aquela que foi minha esposa naquele momento, quando que eles vão vir? E eles falam: paciência, né? Paciência que o tempo chegará. E passa um tempo, né? Passa algum tempo mesmo de trabalho, ele trabalhando lá na colônia, e realmente vem a esposa dele, vem o espírito, né? Ela vem para trabalhar nas colônias próximas à Terra, e começa, né, esse trabalho deles juntos ali, preparar para uma encarnação em família, né? Eles vão se preparar para entrar numa encarnação e trabalhar a serviço de Jesus, né? Em alguma coisa que vai trazer mais gente para o lado da palavra de Jesus. E com isso eles conseguem, reencarnam algumas vezes ali, e a mulher, como ela veio e tem muita lembrança, né, e ligação mais forte com Capela, né, com a Estrela de Luz ali, e em alguns momentos, depois que eles já desencarnaram, né, e passaram alguns momentos ali juntos, quando na colônia espiritual, ele percebe que ela ainda está com uma certa tristeza, né? Ele fala: mas o que acontece, né? Ela fala: eu ainda me lembro de lá, e eu vejo que a distância da Terra até a gente chegar no mesmo patamar que era aquele outro planeta vai demorar muito. E ela fala que é meio que automático, ela não consegue segurar, mas ela tem muita saudade de lá, né? De tudo o que tinha naquele planeta. E os espíritos ainda falam, né, que essa missão que ela aceitou vai render muitos frutos no futuro, né? E para eles trabalharem juntos, evoluindo, né, ajudando o planeta a evoluir ali. Ismael, então, ele passa, apesar de ter algumas encarnações na Terra, a viver muito mais com foco no desenvolvimento no plano espiritual, das colônias espirituais. E ele consegue ele acaba encontrando pessoas lá, e pessoas que tiveram contato. Um deles que ele encontra é aquele cego que Jesus curou, o cego que chamava Bartimeu. Ele encontra com ele lá na colônia, né, Casa do Pai, e Bartimeu, né, ele fala, em algum momento lá eles se encontram, né, ele fala: nossa, Bartimeu, você é por aqui ainda, né? O que aconteceu, né? Você parece tão bem, mas teve tantas outras pessoas que foram curadas, que tiveram contato com Jesus e acabaram tropeçando de novo, né? Acabaram não conseguindo seguir em frente. Que ele era aquele que foi cego de nascença, né? E depois, com Jesus, ele abriu os olhos, né? Ele conseguiu enxergar, acabou desencarnando também. E ele explica, né, que desde então ele trabalha junto, né, trazendo mais gente para o bem. E a diferença dele com outras pessoas, né, com outros seres que também, outras pessoas que também foram curadas por Jesus, é que muitos ali foram curados e voltaram a viver a mesma vida que eles tinham. Voltaram para a mesma coisa. Resolveu o meu problema? Legal, eu vou voltar para lá e pronto. Ele acabou se transformando mesmo. Ele fez o que a gente chama de a reforma íntima, né? Ele mudou para uma versão melhor dele mesmo. Ele foi para o melhor, e por isso que ele continuou, né? E nisso ele até fala, né? E tanto que eu estou agora numa missão para resgatar aquele soldado. Lembra do soldado que feriu Jesus com o coração? Ele até hoje, né, que já tinha se passado vários séculos, né, 4, 5 séculos ali, até hoje ele se encontra em arrependimento no umbral.
E a gente está com mais uma missão para ajudar ele, né? E eles até falam, eles explicam, né? O que aconteceu com ele? Quando ele se deu conta do que ele fez e quem que era, né? Que ele que desferiu o golpe final ali para matar Jesus, ele não consegue se conformar com o que ele fez. Então eles fazem um trabalho que dura assim um bom tempo para conseguir trazer aquele soldado para uma colônia também, tirar do umbral e levar ele para andar no caminho. Isso tudo, né, vai ajudando. E uma história legal que tem ali também, não exatamente nesse livro, no caso do livro ali, são 3 livros, né? Tem o Estrela de Luz, tem um que fala mais, que foca no geral, tem o Planeta Terra em Transição, e tem um outro livro que segue esse mesmo estilo de transição planetária. Os 3 são continuações, né, da mesma trilogia, e em um desses momentos eles falam sobre Judas. Judas que então, morreu, né, se matou, né, ele se suicidou, e Jesus foi lá, resgatou ele. E falou para ele, né, para ir para a colônia, que ele não se sentia, de forma alguma, ele se sentia mal com aquilo, né, que ele não tinha o que perdoar, porque ele não se sentia ofendido com nada que foi feito. Ele fez a missão dele, alguém tinha que fazer e ele aceitou aquilo. Mas Judas teve que passar por várias encarnações na Terra. E uma das encarnações que, de forma curiosa, ele coloca ali, Judas, que veio no século XV como Joana d'Arc, que foi alguém que viveu só com aquela ideia de levar Jesus, né, que morreu por Jesus. Então eles colocam que Judas foi isso, né, e nesse caminho ele conseguiu ser perdoado. E tem um livro do Chico, se não me engano, é um dos primeiros, né, o Parnaso de Além Túmulo, que é mais em forma de poesia, e tem um outro livro também, eu não lembro agora o nome, que conversam, né, com Judas, que alguém pergunta para ele, né, que como que ele vê essa situação de, na Terra, todo ano, todo mundo se lembra dele, mas se lembra dele como um traidor, se lembra do que ele fez, parece que as pessoas nunca vão esquecer, né, e ele coloca que, depois de tudo que ele passou, ele conseguiu se perdoar, que é o que mais vale. As pessoas, em algum momento, vão conseguir entender, né, que ele errou, tudo bem, mas o principal, né, que ele precisava fazer era se perdoar para conseguir seguir em frente. Tá, então, sim, já estamos quase chegando no fim, vai encaixar o tempo. A gente está passando bem nessa parte de transição planetária. Essa história eu achei legal, por ser algo que é similar ao que a gente tem ouvido bastante. Então, tem um planeta que já passou por isso, no caso o Estrela de Luz aí, e é uma coisa que tem acontecido com a Terra, né? Em muitos lugares a gente vê falar bastante que, para muitos, essa encarnação, né, pode ser uma última chance de talvez continuar aqui, porque muitos espíritos que não estão no mesmo grau, na mesma evolução, talvez não voltem para a Terra, já comecem a ser realocados para outros planetas, porque a ideia é elevar o nível de vibração, o nível da Terra, né, dos espíritos que aqui estão. A evolução, no caso, coletiva. E, tá, estamos fechando agora, resumindo, a mensagem central do livro, né? A gente põe, então, que a reencarnação tem essa jornada de evolução, a lei da causa e efeito, se a gente fez alguma coisa em algum lugar, em algum momento vai precisar da gente pagar, né? A gente vê, mesmo se teve a vida em outro planeta, assim, as pessoas se ajudam, né? Os espíritos se juntam para ajudar. A mulher do Ismael, no caso, né, veio junto na Terra para ajudar ele. Né? A gente vê que essas moradas, né, que estão aqui, por exemplo, nos planetas que a gente conhece, também não vou lembrar o nome do livro que eu vi, mas aqui falam, né, que na Via Láctea, dos planetas aqui do nosso sistema solar, Júpiter é um dos mais evoluídos, né, que tem seres que estão em outro nível comparado com a Terra. E só desses. E imagina quantos outros não tem por aí com níveis muito diferentes, né? E a transição planetária, que é o foco, né, o tema central aqui. E, então, o que é, né, a conclusão? Que a gente está nessa transição e o amor universal é o que vai levar a gente para frente. Né? E é isso. Muito obrigado.